Você já se perguntou por que 100% dos profissionais da nossa área visual utilizam o Photoshop como software de edição de imagem, sendo que tem outras opções no mercado e até mesmo opções gratuitas? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo aqui, beleza? Vamos lá! E aí, beleza? Meu nome é Daniel Spakoff, esse aqui é o DS Tutoriais. Então vamos lá, vamos entender por que os profissionais utilizam o Photoshop. Esse aqui, como diz no título do vídeo, é um vídeo para iniciantes. E muitas pessoas como você que estão entrando na área, ou então que é um curioso aqui da nossa área visual, tem interesse em aprender o Photoshop, em fazer algumas manipulações, às vezes não entendem muito bem a importância de você saber usar um software de edição de imagens. É muito importante que você saiba usar um software de edição de imagens, que independente de qual tipo de aplicação você vai usar, por exemplo, se você for trabalhar com impressos, se você for fazer sites ou se você for, por exemplo, editar vídeos. Independente de qual for a sua aplicação, você vai precisar saber usar um software de edição de imagem para fazer esse trabalho. Então, por exemplo, na minha experiência profissional, eu já tive experiência com todas essas áreas. A minha formação é designer gráfico, né? Eu sou formado em design gráfico e eu trabalhei alguns anos em gráfica. Então, lá na gráfica, eu usava um software chamado CorelDRAW, usava também o Illustrator, mas junto com eles, eu usava o Photoshop. Teve uma época na minha vida que eu também fiz sites, fiz cursos técnicos de web design e fazia os sites num programa chamado Dreamweaver, só que as imagens desse site eu fazia todas no Photoshop. E atualmente eu tenho um foco grande em edição de vídeos. Desde 2017 eu trabalho como autônomo, como editor de vídeos, já editei vídeos para alguns canais no YouTube, hoje eu tenho uma cliente fixa que eu atendo desde 2017 e esses trabalhos de edição de vídeo eu faço a edição num programa chamado Adobe Premiere e faço a pós-produção ali no After Effects, mas todos os inserts de imagem eu faço no Photoshop. Então isso é importante você saber, que independente de qual área visual, qual aplicação você vai fazer, é sempre importante você saber usar um software de edição de imagens. Isso é um primeiro ponto aqui desse vídeo. Uma outra coisa importante você saber, por que o Photoshop? A gente sabe que existem outras opções de software de edição de imagens pagos e gratuitos. Um deles gratuito, eu até fiz um vídeo aqui no canal mostrando ele, que é o Photopea. Ele me impressionou bastante por ser um programa gratuito e no browser você não precisa nem baixar nada. Se você quiser dar uma olhada nessa opção gratuita ao Photoshop, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui no card. Então o Photopea é uma boa opção para quem tá começando, só quer fazer uma ediçãozinha ou outra, tá começando a trabalhar, ainda não tá tendo nenhum retorno financeiro do seu trabalho. O Photopea é um bom começo. E aí assim que você começa a ter um retorno, eu super sugiro que você adquira o Photoshop. Eu tenho aqui o Photoshop original e eu sempre sugiro para os meus alunos lá do curso, as pessoas que me seguem aqui no DS Tutoriais, que elas tenham o software original assim que elas tiverem condições, assim que elas começarem a ter retorno do seu trabalho, que você utilize já o Photoshop, porque ele é um programa muito completo, muito vasto, que você vai usar em qualquer aplicação visual, como eu falei no início do vídeo. Ele tá sempre atualizado, então é um software bom. A Adobe, ela presta um bom serviço assim de suporte, tá sempre atualizando com coisas que a comunidade pede. Então, apesar de não ser assim muito barato, eu sei que não é, se você já tá tendo retorno do seu trabalho, super vale a pena você usar o software original e você usar o Photoshop. E além disso, o Photoshop é um programa muito vasto, ele vai te dar ferramentas para você trabalhar em todas as aplicações visuais, e assim que você começa a usar o Photoshop, ele até assusta um pouco porque ele tem muitas opções, mas você não precisa aprender a usar todas as opções, você precisa aprender o básico, como funciona o programa, e depois você se especialista nas ferramentas que vão te ajudar a desenvolver o trabalho que você precisa. E o Photoshop ele já está há muitos anos no mercado, são vários e vários anos de desenvolvimento da ferramenta, então existem novas ferramentas surgindo, mas o Photoshop, por estar há muitos anos no mercado, ele já tem todos esses anos de desenvolvimento. Então, para as outras ferramentas conseguirem chegar no nível tanto de estabilidade do software quanto de ferramentas, é bem difícil mesmo. Hoje, por exemplo, o Photoshop, as versões mais recentes, já está partindo para uma área mais de inteligência artificial, linkada com a nuvem, então você consegue fazer muita coisa automaticamente dentro do programa. O programa está se desenvolvendo e evoluindo bastante, então realmente é um software que é indispensável para quem quer trabalhar na área visual. E um outro motivo é porque ele é da Adobe, e a Adobe é a empresa que desenvolve a maioria dos softwares da área visual. Então, como eu disse no início, se você vai trabalhar com design gráfico, você com certeza vai usar o Illustrator. Se você for trabalhar com desenvolvimento de sites, você provavelmente vai usar o Dreamweaver. E se você for trabalhar com edição de vídeos, você provavelmente, eu até sugiro mesmo que você use o Adobe Premiere junto com After Effects. O que todos esses softwares têm em comum é que todos eles são da Adobe e o Photoshop trabalha muito bem com todos eles. Então, por exemplo, se você trabalha na área gráfica, você tem como usar o CorelDRAW, mas às vezes você acaba até optando pelo Illustrator. Uma das vantagens de você usar o Illustrator em vez do CorelDRAW é exatamente porque ele conversa muito bem com o Photoshop.
e com todos os outros programas da Adobe. A mesma coisa na área de edição de vídeos. Existem outros softwares de edição, o Final Cut, o Sony Vegas e outros, mas o padrão do mercado hoje é o Premiere, porque ele conversa bem com o After Effects, que é um excelente software de pós-produção de vídeos, que também é da Adobe, e também com o Photoshop, que é o programa que toda pessoa da área visual tem instalada no computador. Então, digamos que é um ecossistema ali que a Adobe desenvolveu ao longo desses anos todos de desenvolvimento, que é mesmo muito bom. Esse é o padrão do mercado e é difícil fugir disso aí. Então, querendo ou não, ou gostando disso ou não, o Photoshop ele tem mesmo essa força no mercado. E se você está entrando na área, quer se profissionalizar e trabalhar profissionalmente com isso, é indispensável que você saiba usar o Photoshop. E também muito importante que você, assim que comece a ter retorno financeiro do seu trabalho, que você tenha um Photoshop original. Esse não é um vídeo patrocinado, não tem link nenhum aqui para você comprar o Photoshop. Eu realmente falo aqui dele porque é o que eu uso aqui no meu dia a dia. Eu pago lá a assinatura e uso os programas da Adobe originais e eles realmente são muito bons. Às vezes trava, não vou falar que é 100% perfeito. Premiere, principalmente, Premiere é um programa que eu mais uso aqui no meu dia a dia junto com o Photoshop. Eu trabalho muito com edição, às vezes ele trava tal, tem lá seus probleminhas. Mas assim, eu não tenho como falar que é ruim, é um serviço ruim. Eu pago todos os meses assim, sem peso na consciência, porque são as minhas ferramentas de trabalho. Sem essas ferramentas eu não consigo desenvolver meu trabalho e ter o meu sustento. Então assim, não tenho nem o que discutir. Photoshop, todos os programas da Adobe, tem original mesmo, pago. Faço uso deles há anos e super recomendo que você use. E aqui falando especificamente de edição de imagens, o Photoshop realmente é o líder de mercado, não tem nem discussão. Em outras áreas tem até uma discussão, qual que é melhor, o Illustrator ou CorelDRAW? Qual que é melhor, o Sony Vegas ou o Premiere? Mas para edição de imagens não tem discussão. Você pode ver que não existe essa discussão na nossa área. Qual que é o concorrente do Photoshop para edição de imagens? Tem outros, mas o Photoshop ele reina sozinho assim nessa área. E não é à toa, ele realmente é um software muito bom. Beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. E se inscreva para receber os próximos vídeos aqui do DS Tutoriais. E se você é novo por aqui, assista esse vídeo que tá aqui embaixo de mim, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também. Beleza? Falou, abraço!